vamos ver aqui essa notícia em que o Menkyu acrescenta aqui, falando um pouco sobre isso. Notícias. Fixação do preço público. Se um grupo de produtores ele coordena os preços em reuniões secretas, pode ser preso por violar as chamadas leis antitrust. Então, tanto o conluio e a construção de um cartel, muitas vezes são proibidos pelas chamadas leis antitrust, ou seja, leis que proíbem que em mercados oligopolistas, em setores oligopolistas com poucos produtores, esses produtores acordem os preços. Mas e se discutirem o mesmo assunto abertamente? Então, claramente, os oligopólios, em que boa parte dos setores econômicos hoje, principalmente os mais dinâmicos, funcionam em regimes de oligopólio, é um assunto polêmico essa questão sobre leis antitrust e sobre a fixação de preços, porque considera-se, pelas regras de mercado, de que a fixação de preço por produtores viola claramente a competição e prejudica os consumidores. Vejamos aqui, conversa de mercado por Alistair Lindsay. Muitas companhias têm políticas antitrust que tipicamente e de modo correto identificam várias coisas que dirigentes e empregados não devem fazer sob pena de responsabilidade criminal, multas pesadas e ações ilimitadas de dano. Todas elas deixam claro que as empresas não devem concordar com os competidores no estabelecimento de preços. É uma regra claramente definida. Mas levanta uma pergunta importante. As empresas podem coordenar os aumentos de preços sem infringir as leis referentes à prática de cartel? Nos mercados em que competidores devem publicar os preços para conseguir negociar, por exemplo, em mercados varejistas, é perfeitamente legal seguir de perto os aumentos do concorrente, se cada vendedor atuar de modo totalmente independente quando estabelecer os preços. É claro que em alguns oligopólios, alguns setores que funcionam dentro da estrutura oligopolista, é claro que movimentos de aumento de preços muitas vezes são seguidos por todas as empresas. Então, por exemplo, se a gente pegar o exemplo das companhias aéreas no Brasil ou no mundo, você tem poucas companhias aéreas, digamos lá 5 ou 6 companhias aéreas. É claro que quando você tem um aumento do preço do petróleo, todas essas empresas vão aumentar os preços talvez nas mesmas direções. O que vai revelar, portanto, de que aumentos, digamos, coordenados ou em um período de tempo muito curto, podem não necessariamente revelar que eles são ilegais. Eles podem, portanto, ser perfeitamente legal, porque você tem um movimento de aumento de custos, de aumento de um insumo, que é para todos os competidores. E, consequentemente, todos os competidores vão se esforçar para, portanto, fazer algum movimento de preços na mesma direção. Então, não significa que aumento de preço ou redução de preço sejam sempre práticas ilegais quando estamos falando de oligopólio. A definição precisa de oligopólio é um mercado com um pequeno número de fornecedores que estabelecem as próprias estratégias comerciais, mas sem esquecerem os competidores. Um concorrente pode emergir como líder e os demais o seguem em quando e quanto aumentar o preço. Então pode ser que você tenha uma empresa líder em que você segue ela. Quando os preços são negociados privadamente, como em muitos mercados industriais, é comum que um consumidor revele o preço do concorrente para obter uma vantagem. Seu preço é de 100 libras por tonelada, mas o de X é 95 libras e vou comprar dele a menos que você faça uma oferta melhor. Então, uma empresa que recebe tal informação obtém dados valiosos sobre o preço do concorrente, mas não infringe necessariamente as regras de cartel.
Então veja que você pode ter essa competição em muitos setores, o que não significa necessariamente infringir as chamadas leis antitrusts. Às vezes, empresas também sinalizam umas às outras na comunicação com os investidores, deliberadamente ou não. Um competidor que informa aos mercados que, digamos, espera que uma guerra de preços termine em fevereiro, está oferecendo informações relevantes a possuidores reais e potenciais de suas ações. Naturalmente, os rivais leem as mesmas reportagens e podem, portanto, modificar as estratégias da mesma forma. Portanto, uma declaração para o mercado, no caso, num mercado oligopolista, pode servir tanto como um sinal para os concorrentes, quanto como uma declaração feita durante uma reunião de cartel. Então, as declarações feitas por oligopólios podem soar muitas vezes dentro do noticiário ou do mercado de investimentos como uma declaração ou um movimento para que os outros competidores saibam o que a empresa, a estratégia que a empresa está tomando e possam, portanto, realizar os mesmos movimentos. A sinalização por meio da comunicação com o investidor gera perguntas difíceis relacionadas às leis de cartel. Os legisladores querem proteger os consumidores dos efeitos adversos da sinalização espalhafatosa, mas não a ponto de perder transparência nos mercados financeiros. Por exemplo, é extremamente relevante para um investidor conhecer a previsão de crescimento de uma companhia aérea para a receita passageiro-milha para o trimestre seguinte. Entretanto, uma empresa concorrente ela pode usar esses números como referência quando estabelecer os próprios preços para o trimestre seguinte. Nesse momento, as autoridades concentram os esforços para bloquear fusões em mercados em que a sinalização é predominante, com o argumento de que a consolidação destes pode diminuir a competição ao tornar a coordenação mais simples ou bem-sucedida. Então é comum nos oligopólios o governo ficar atento às fusões, ou seja, companhias que se juntam para criar uma grande companhia. Então, em alguns mercados, isso é proibido ou as autoridades econômicas, por exemplo, no caso do Brasil, o CADE, que coordena a competição dos mercados, pode, por exemplo, proibir que uma determinada telefônica se junte a outra grande telefônica para fundar uma terceira telefônica gigantesca. Então, esse tipo de fusão pode criar problemas de competição e podem prejudicar os consumidores neste mercado. Portanto, isso aqui está, as fusões em oligopólios estão sob a atenção das autoridades econômicas. Entretanto, não tomaram nenhuma atitude alegando infrações de cartel contra as empresas pelos anúncios feitos aos investidores. Se não há justificativa para um anúncio específico, além de que é um sinal para os competidores, as autoridades deveriam intervir, pois neste caso o anúncio público é analiticamente semelhante a uma discussão particular diretamente com os rivais e existe, portanto, a possibilidade de que os consumidores sejam prejudicados. Então, os oligopólios, eles estão aí sobre os olhos das autoridades econômicas, porque trata-se de um setor que, se não tiver um determinado controle público, eles têm uma tendência a se transformarem em monopólios, ainda que não seja necessário. Então, como a gente viu, existem alguns setores da economia que precisam ter um monopólio natural. Por exemplo, abastecimento de água. Não dá para você ter 10 empresas de abastecimento de água. Mas em alguns setores, companhia aérea, setor financeiro, setor de transportes, você não precisa ter necessariamente um monopólio
para que este mercado seja eficiente. Mas nas economias contemporâneas, vários desses setores estão se comportando como oligopólios e há uma tendência pela busca de um lucro cada vez maior pelo poder econômico, pelo poder de mercado, que faz com que as empresas, portanto, elas busquem se transformar ou agir como um monopólio, e por isso que nesses setores onde não há necessidade de ter um monopólio natural, portanto, as autoridades precisam estar atentas para realizarem as intervenções necessárias. Então, nesses casos, a intervenção das autoridades parece muito complexa, considerando os objetivos discrepantes da política em jogo. Portanto, essa é uma notícia do The Wall Street Journal de 2007, ok? Pois bem,